Olá pessoal, eu sou o professor Valber Carrilho, do canal Carrilho Online. Bem-vindo a mais essa videoaula de resolução de exercícios do volume 1 do livro de cálculo do professor Jorge Thomas, publicado pela editora Pearson. Nessa videoaula, discutirei com vocês os exercícios de 1 a 4 da seção 3.1 do capítulo 3. Nesses exercícios foram dados gráficos, onde cada gráfico no plano cartesiano está sobre uma grade quadriculada, e o exercício pede: use a grade e uma régua para fazer uma estimativa aproximada do coeficiente angular da curva em unidades de y por unidades de x nos pontos P1 e P2. Cada gráfico, então, em cada exercício tem 2 pontos. Aqui no primeiro exercício, P1 e P2. Aqui no segundo exercício, P1 e P2. Aqui no terceiro exercício, P1 e P2. E aqui no quarto exercício, P1 e P2. Como já vimos, o livro apresenta as respostas dos exercícios ímpares. No caso, os exercícios 1 e 3. Dessa forma, eu vou fazer com vocês aqui nessa videoaula os exercícios 2 e 4. E, ao final, eu apresento a resposta de todos os 4 exercícios. Vamos começar, então, aqui pelo exercício número 2. Temos aqui um gráfico e o exercício pede o coeficiente angular da curva nesses 2 pontos, aqui em P1 e aqui em P2. Vamos, inicialmente, fazer o exercício para o P1. Sabemos que o coeficiente angular da curva em qualquer ponto, por exemplo, aqui no ponto P1, é dado pelo coeficiente angular da reta que tangencia esse ponto. Dessa forma, podemos pegar aqui, como pede o exercício, uma régua e vamos colocar ela aqui tangenciando a nossa curva nesse ponto P1, ou seja, encostando aqui nesse ponto P1. Vamos marcar aqui a reta que tangencia esse ponto P1. Sabemos que o coeficiente angular dessa reta é o coeficiente angular desse ponto nessa curva dada aqui no exercício. Observe que essa reta tem uma inclinação aproximada aqui de 70 graus. Então, vamos colocar essa informação aqui separada. A inclinação alfa, que é a inclinação da nossa régua, que está tangenciando o ponto P1, é de 70 graus. Vamos tirar a régua e percebemos que temos aqui, então, a nossa reta tangente à nossa curva, exatamente aqui no ponto P1. Ora, se temos aqui uma reta, sabemos que a função afim de uma reta é dado por y igual a m1x mais b. Essa é a reta, aqui em vermelho, que tangencia a nossa curva, aqui em azul, exatamente aqui no ponto P1. Sabemos que essa reta tem um coeficiente angular dado aqui por M1 e um coeficiente linear dado aqui por B. Ora, sabemos que esse coeficiente angular aqui dessa reta é exatamente o coeficiente angular dessa nossa curva aqui nesse ponto 1. Nesse ponto 1, o coeficiente angular da curva é exatamente igual
ao coeficiente angular da reta que tangencia a curva nesse ponto 1. Dessa forma, o coeficiente angular da curva que estamos procurando aqui nesse exercício é igual ao coeficiente angular M1 dessa reta aqui que tangencia a curva nesse ponto P1. Sabemos que para calcular o coeficiente angular M1, pegamos a variação de y dividindo pela variação de x, ou o quanto o y está variando para cada variação de x. Para que a gente consiga perceber essas variações, vamos aqui nessa reta pegar dois pontos. Vamos pegar um ponto aqui e um ponto aqui um pouco mais embaixo. A partir desses dois pontos, podemos perceber por essa grade as variações de y e x em unidades de y por unidades de x, como pediu o exercício. Temos aqui, saindo desse ponto inicial aqui, mais em cima, para esse ponto mais embaixo aqui, uma variação de x dada por quase um quadradinho. Quase um quadradinho é a nossa variação de x. A nossa variação de y, podemos perceber que variou um pouquinho mais de 2 quadradinhos e meio. Então, esse ponto está um pouquinho acima da metade de um quadradinho, esse quadradinho aqui. Então, temos aqui uma variação de y um pouco acima de 2,5. Vamos aproximar essas variações. Como a variação de x não é um quadradinho inteiro, estou colocando aqui 0,95. E como a variação de y é uma variação negativa, saiu daqui e veio para cá, nós temos uma variação negativa de menos 2,6. Estou aproximando aqui 2,6, porque essa variação está um pouquinho acima de 2,5. Menos 2,6 dividido por 0,95 dá aproximadamente menos 2,74. Menos 2,74 é, então, a resposta desse exercício referente ao ponto P1 menos 2,74 é o coeficiente angular dessa curva nesse ponto P1. Vamos dar um zoom aqui nessa região para que a gente possa fazer algumas relações importantes. Temos aqui o zoom dessa região com os pontos que escolhemos aqui na reta. Temos aqui a variação de y, a variação de x, tal como fizemos aqui. Podemos perceber que a inclinação dessa reta depende desse ângulo, que eu estou chamando aqui de ângulo beta, que é o ângulo que a reta faz com esse eixo aqui horizontal. Esse eixo aqui horizontal, ele é esse eixo aqui paralelo ao nosso eixo x. Esse ângulo beta aqui também pode ser observado aqui, o ângulo que a reta faz com o eixo x. Para calcularmos esse ângulo beta, vamos, na verdade, calcular primeiro o ângulo alfa aqui. Ora, sabemos lá da trigonometria, do círculo trigonométrico, que alfa mais beta formam um ângulo de 180 graus e a tangente desse ângulo beta é igual a menos a tangente do ângulo alfa. Ora, então vamos calcular a tangente do ângulo alfa. Podemos perceber aqui que esse ângulo alfa
está num triângulo retângulo aqui, formado aqui desse ponto até esse ponto, a nossa hipotenusa, e a variação de x e a variação de y, os nossos catetos. Dessa forma, a tangente desse ângulo alfa é cateto oposto, ΔY, sobre cateto adjacente, ΔX. ΔY já sabemos que é 2,6. Aqui, para calcular a tangente de alfa, vamos considerar 2,6 positivo. Sobre ΔX, sabemos que ΔX é 0,95. 2,6 dividido por 0,95 é 2,74. Dessa forma, a tangente de alfa é aproximadamente 2,74. Nosso problema é saber qual o ângulo cuja a tangente é aproximadamente 2,74. Queremos calcular aqui o arco tangente de 2,74. Utilizando aqui a calculadora do Windows, podemos operar da seguinte forma. Vamos pegar aqui 2,74, chamar aqui as funções trigonométricas. Vamos inverter aqui para achar o arco tangente. Vai aparecer aqui tangente elevado a menos 1. Vamos chamar aqui o valor do arco tangente. Dá 69,94 ou aproximadamente 70. Sabemos então que o nosso ângulo alfa é de aproximadamente 70 graus. Ora, já sabíamos disso. Essa é a inclinação que a nossa régua estava mostrando. A régua, quando eu aproximei aqui da curva para traçar essa tangente, já estava dizendo que o nosso ângulo alfa era de aproximadamente 70 graus. Ora, se o nosso ângulo alfa mais o nosso ângulo beta formam um ângulo de 180 graus, sabemos que o ângulo beta é aproximadamente 180 graus menos 70 graus. O ângulo beta é aproximadamente 110 graus. Ora, por curiosidade, vamos calcular qual é a tangente do ângulo de 110 graus. Vamos utilizar aqui a nossa calculadora do Windows. Vamos colocar aqui 110, chamar aqui a função trigonométrica e pedir para calcular a tangente. A tangente do ângulo beta de 110 graus é de aproximadamente menos 2,74, como a gente já tinha visto. Dessa forma, podemos perceber que o coeficiente angular aqui da nossa reta tangente, que é o coeficiente angular da nossa curva nesse ponto 1, é igual à tangente do ângulo beta, que é o ângulo que a reta tangente faz com o eixo x. Vamos agora trabalhar com esse ponto P2 aqui do exercício. Queremos saber o coeficiente angular desse ponto P2 aqui nessa curva em azul. Sabemos que o coeficiente angular nesse ponto P2 é dado pelo coeficiente angular da reta que tangencia esse ponto P2. Para encontrarmos essa reta, vamos aqui colocar uma régua, tal como fizemos anteriormente, e traçar aqui um traço que está tangenciando o nosso ponto P2 aqui nessa curva. Vale observar
que, de cara, podemos perceber que essa régua está com uma inclinação de 0 graus, ou seja, a inclinação dessa reta tangente a essa curva nesse ponto P2 é igual a 0 graus. Vamos deixar aqui do lado essa informação que o nosso ângulo de inclinação da reta que tangencia esse ponto P2 é igual a 0 graus. Ora, sabemos que essa reta tem uma função afim dado por y igual a m2x mais b. b é o nosso coeficiente linear e m2 aqui o nosso coeficiente angular. Sabemos, repetindo aqui, que o coeficiente angular da curva, que é o que estamos buscando aqui no exercício, é exatamente esse coeficiente angular m2, porque o coeficiente angular m2 é o coeficiente angular dessa reta que tangencia a nossa curva aqui nesse ponto P2. Dessa forma, o coeficiente angular dessa reta que tangencia a curva é o mesmo coeficiente angular da curva nesse ponto. Vamos então pensar nesse coeficiente angular m2 aqui. Sabemos que para calcular o coeficiente angular da reta, calculamos a variação de y dada uma variação de x. Podemos observar que essa reta é uma função constante. A variação de y aqui é sempre 0. Se eu pego aqui um ponto no meu domínio, aqui em x, se x é igual a 1, y é igual a 2. Vou pegar aqui um outro ponto. Aqui o x igual a 2. Se x é igual a 2, y também vale 2. Ou seja, quando eu sair de 1 para 2, o meu x variou 1, mas o meu y continuou sendo 2. Não houve uma variação do meu y, ou a variação do y é igual a 0. E isso vale para qualquer valor do x aqui no meu domínio dessa função. Dessa forma, variação de y sobre a variação de x, sendo a variação de y igual a 0, nós temos que o coeficiente angular dessa nossa reta aqui é igual a 0 dividido pela variação de x. 0 dividido pela variação de x, ou seja, qualquer que seja a variação de x, a variação de y sempre vai ser igual a 0. 0 dividido por alguma coisa é sempre igual a 0. Essa aqui é a resposta do exercício para esse ponto P2. O coeficiente angular dessa curva aqui nesse ponto P2 é igual a 0. Ora, a gente já tinha essa indicação quando a gente viu que a inclinação da régua que a gente marcou aqui, essa reta tangente, era igual a 0 graus. Tangente de 0, lembrando lá do ciclo trigonométrico, é igual a 0. Dessa forma, o coeficiente angular que estamos procurando também é igual a 0. Para detalhar um pouco mais essa questão, vamos aqui novamente fazer um zoom dessa parte aqui do nosso gráfico. Temos aqui o nosso zoom, essa partezinha aqui é ampliada. Podemos ver que essa nossa reta tangente está tangenciando aqui a nossa curva nesse ponto P2, ela forma aqui um ângulo beta de 180 graus. Então, o nosso ângulo beta aqui, que representa a inclinação dessa reta tangente, é de 180 graus.
Sabemos também, lá no círculo trigonométrico, que a tangente de 180 graus é igual a zero. A tangente de zero é igual a zero e a tangente de 180 é igual a zero, reforçando aqui a resposta do exercício em que o coeficiente angular da curva nesse ponto P2 é igual a zero. Vamos passar agora para o exercício número 4. Temos aqui uma curva, que a princípio parece ser uma parábola, e temos aqui dois pontos, o ponto P1 e o ponto P2 sobre essa curva, e o exercício pede para calcularmos o coeficiente angular nesses dois pontos, P1 e P2. Vamos começar aqui pelo ponto P1. Sabemos que para encontrarmos o coeficiente angular dessa curva, aqui exatamente nesse ponto, precisamos encontrar a reta que tangencia essa curva nesse ponto. Para encontrarmos essa reta, vamos seguir aqui o que o exercício pede, que é usar uma régua para tangenciar essa curva nesse ponto. Utilizando aqui a régua, podemos traçar aqui a nossa reta tangente a esse ponto nessa curva. Vamos fazer como fizemos nos exercícios anteriores e deixar observado aqui que a inclinação dessa reta é de 72 graus. Vamos deixar essa informação aqui, que o ângulo de inclinação dessa régua é um ângulo de 72 graus. Dado essa reta tangente, sabemos que ela tem uma função afim definida por y igual a m1x mais b, sendo m1 o coeficiente angular que determina a inclinação dessa reta tangente e o b o coeficiente linear que determina a posição dessa reta tangente no plano cartesiano. Ora, sabemos que para estimarmos o coeficiente angular da curva, aqui em azul, nesse ponto P1, precisamos conhecer o coeficiente angular dessa reta que tangencia a curva nesse ponto P1. Esse coeficiente angular aqui, sabemos que ele é dado por ΔY sobre ΔX, ou seja, a variação de y pela variação de x, ou a variação de y dada uma variação de x. Para sabermos essas variações de y e variação de x, vamos aqui na nossa reta tangente pegarmos dois pontos. Vamos pegar aqui esse ponto e esse ponto. Saindo desse ponto aqui de baixo e indo para esse ponto aqui de cima, podemos perceber que a variação do x é quase um quadradinho inteiro, está aqui a variação de x, e a variação de y é quase 3 quadradinhos inteiros. 1, 2, 3 quadradinhos. Aproximando, então, essa variação de x para quase um quadradinho e essa variação de y para quase 3 quadradinhos, vamos colocar aqui que a variação de y é 2,95, algo próximo a 3, e a variação de x é 0,95, algo próximo de 1. Fazendo essa divisão, temos que o valor do nosso coeficiente angular MU é de aproximadamente 3,1. 3,1 é a nossa resposta.
estimando aproximadamente o coeficiente angular da curva para o ponto P1, esse coeficiente angular da curva, nesse ponto, é dado pelo coeficiente angular da tangente que tangencia a curva nesse ponto. O nosso M1 aqui, que é 3,1. Tal como fizemos no exercício anterior, vamos dar um zoom nessa parte aqui do exercício para compreendermos algumas relações a mais. Dando zoom aqui, podemos ver que a inclinação dessa nossa reta tangente que tangencia a curva aqui no ponto 1 é dado aqui por um ângulo alfa. Esse ângulo alfa dá a inclinação da reta que tangencia a nossa curva no ponto 1, obviamente, dá a inclinação da nossa curva aqui nesse ponto 1. Podemos perceber que temos aqui um triângulo reto destacado em azul, onde esse segmento da nossa reta que vai desse ponto a esse ponto é a hipotenusa. Nós temos aqui dois catetos, o ΔY e o ΔX. ΔY é o cateto oposto ao ângulo alfa e ΔX o cateto adjacente ao ângulo alfa. Sabemos que essa inclinação do ângulo alfa aqui é dada pela tangente do ângulo alfa. Sabemos que a tangente do ângulo alfa é dado pelo cateto oposto, ΔY, sobre o cateto adjacente, ΔX. ΔY dividido por ΔX, já fizemos aqui, é aproximadamente 3,1. Temos assim que a tangente desse ângulo alfa aqui é de aproximadamente 3,1. Fazendo aqui pela calculadora, para encontrarmos o valor de alfa, temos 3,1. Vamos aqui na função trigonométrica, vamos fazer o inverso das funções trigonométricas. Tangente a menos 1, o valor de alfa é igual a 72,12. Assim, podemos dizer que alfa é aproximadamente 72 graus. Nós já tínhamos visto esse valor aqui, ó, alfa igual a 72 graus, quando encostamos a régua nessa curva para encontrarmos aqui a reta tangente. Vamos agora estimar o coeficiente angular dessa curva para o ponto P2. Novamente, vamos usar aqui a régua como um recurso para traçarmos a reta tangente dessa curva nesse ponto. Vamos traçar aqui em vermelho essa reta tangente. Podemos observar que a régua aqui novamente deu uma inclinação de 72 graus. O que quer dizer que, como a inclinação aqui da régua tinha sido também de 72 graus, o coeficiente angular aqui no ponto P2 vai ser igual ao coeficiente angular no ponto P1. A diferença é que no ponto P1 a inclinação da reta tangente é positiva. Aqui a inclinação da reta tangente, como podemos ver, é negativa. Mas vamos calcular esses valores. Vamos deixar aqui separado que a inclinação dessa régua deu um ângulo de 72 graus. Ora, já sabemos que para estimarmos o coeficiente angular da curva nesse ponto P2, basta estimarmos o coeficiente angular aqui da reta tangente. Como é uma reta, sabemos que ela tem uma função afim definida por y é igual a m2x mais b
B, o nosso coeficiente linear, e M2, que é o que queremos saber, o nosso coeficiente angular da nossa reta tangente. Sabemos que o coeficiente angular M2 é dado por ΔY sobre ΔX. A variação de y dada uma variação de x. Vamos colocar 2 pontos aqui na nossa reta tangente para a gente estimar essas variações de y e de x. Vamos pegar esse ponto aqui em cima e vamos pegar esse outro pontinho aqui embaixo. Podemos perceber que nós temos aqui desse ponto para esse ponto uma variação de x que é aproximadamente 1 quadradinho e uma variação de y que é aproximadamente 3 quadradinhos. Como os valores são aproximados, vamos estimar que a variação do y foi menos 2,95, quase 3. É negativo porque a gente está saindo desse ponto aqui de cima e vindo para esse ponto aqui de baixo. O y está tendo uma variação negativa. Por isso, o sinal negativo aqui. Enquanto que, ao sairmos desse ponto aqui de cima para esse ponto aqui de baixo, o x está tendo uma variação positiva de quase 1 quadradinho. Estamos estimando aí 0,95. Observe que poderíamos ter feito diferente, saindo desse ponto aqui de baixo para esse ponto aqui de cima. Aí, a variação negativa ficaria em x e a variação positiva ficaria em y. O resultado ficaria negativo de qualquer forma. Menos 2,95 dividido por 0,95 é aproximadamente menos 3,1. Menos 3,1 é a resposta que estamos buscando aqui nesse exercício. É a estimativa aproximada do coeficiente angular da curva, exatamente aqui nesse ponto P2. Perceba que esse valor aqui é o mesmo em termos de módulo desse valor aqui, P1. A diferença é que em P1 a inclinação era positiva, por isso 3,1 era positivo. Aqui, a nossa reta tangente à curva P2 é negativamente inclinada. Por isso, o nosso coeficiente angular é negativo. Tal como fizemos nos exercícios anteriores, vamos dar um zoom nessa parte aqui do exercício para que a gente possa compreender alguns elementos a mais. Podemos perceber que a inclinação dessa reta tangente é dada por esse ângulo que eu estou chamando aqui de ângulo beta. Podemos perceber que esse ângulo beta é suplementar a esse ângulo alfa aqui, ou seja, alfa mais beta é igual a 180 graus. Podemos perceber aqui que temos um triângulo reto, onde os catetos são dados por ΔY e ΔX. Podemos calcular a tangente do ângulo alfa. A tangente do ângulo alfa é cateto oposto, ΔY, sobre cateto adjacente, ΔX. ΔY vale 2,95 aproximadamente e ΔX vale 0,95 aproximadamente. A tangente do ângulo alfa é aproximadamente 3,1. É importante perceber que aqui estamos no âmbito da trigonometria. Não tem sentido a gente pegar um lado do triângulo como um valor negativo. Aqui estamos, de fato,
trabalhando com a variação de y. E quando saímos desse ponto para esse ponto, a variação do y foi negativa. Mas aqui, quando estamos calculando a tangente, estamos utilizando o módulo desse ΔY aqui. Já vimos no exercício anterior, quando fomos calcular o P1, que a tangente de alfa igual a 3,1 significa que o ângulo alfa é aproximadamente de 72 graus. Esse 72 graus é exatamente esse 72 graus que a nossa régua estava indicando quando traçamos aqui essa reta tangente. Ora, se o ângulo alfa é de 72 graus e alfa mais beta é 180 graus, sabemos então que o ângulo beta é aproximadamente 180 graus menos 72 graus. O ângulo beta é aproximadamente igual a 108 graus. Vamos usar a calculadora para calcularmos qual é o valor da tangente desse ângulo beta. Vamos colocar aqui 108, que é o valor do ângulo. Vamos chamar aqui as funções trigonométricas e pedir o valor da tangente. O valor da tangente do ângulo beta de aproximadamente 108 é aproximadamente menos 3,07768. Ou seja, o valor da tangente do ângulo de aproximadamente 108 é aproximadamente menos 3,1. Vamos colocar então aqui que a tangente do ângulo beta é aproximadamente menos 3,1. Podemos perceber então que a tangente desse ângulo beta é igual aqui o valor do nosso coeficiente angular M2 da nossa reta tangente. Podemos perceber então que o coeficiente angular dessa nossa reta tangente aqui é dado pela tangente desse ângulo beta aqui, que no nosso caso deu aproximadamente menos 3,1. Resumindo, vou deixar aqui para vocês as respostas dos exercícios pares que calculamos. No exercício 2, o coeficiente angular da curva no ponto P1 é aproximadamente menos 2,74 e o coeficiente angular no ponto P2 é igual a 0. Já no exercício 4, calculamos que o coeficiente angular da curva no ponto P1 é igual a aproximadamente 3,1 e o coeficiente angular no ponto P2 é aproximadamente menos 3,1. Aqui em vermelho estão as respostas dos exercícios 1 e 3 que estão disponíveis no final do livro. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.